Boa noite, meus queridos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que a espiritualidade maior que já se faz presente para mais uma palestra pública da noite de hoje, mais um trabalho, possa derramar sobre nós as benesses, os fluidos salutares para as necessidades de cada um que aqui se encontra. Como proposta para a palestra da noite de hoje, trazemos a nossa querida irmã Kátia Gomes, da Federação Espírita Pernambucana, com o tema Reforma Moral. Para o início da nossa tarefa, vamos para fazer a nossa prece, vamos acalmar os nossos corações, vamos preparar a nossa mente. Querido Mestre Jesus, querido mentor, irmão Moacir, te agradecemos por mais uma vez abrir as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos. E te pedimos, te rogamos, que o que será ministrado na noite de hoje possa calar fundo em nós, possa aliviar as nossas dores, ampliar o nosso entendimento e nos auxiliar nessa jornada evolutiva na qual todos nós nos encontramos. Que a nossa irmã Kátia, que fará uso da palavra, possa ter o auxílio da espiritualidade maior, para que possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que o nosso Deus, que o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. E agora passo a palavra à nossa querida irmã. É com imensa gratidão que nós, que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, deixa eu tirar aqui, a Federação Espírita Pernambucana, a qual eu faço parte, estamos aqui com muita alegria, não é? Com muita satisfação. Também dá boa noite aos internautas, que nós estamos agora, depois da pandemia, dividindo esse ambiente virtual e o ambiente físico. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos ilumine, nos proteja, né, Flávio? Que a casa de Moacir, que é uma casa de oração e trabalho, que é o mentor do qual também eu digo que faz parte da mesma tribo de Itagiba, eles são todos ligados, né, em uníssono, estão todos em uníssono, trazendo para nós o despertar da consciência, o despertar da nossa primitividade, que nós saiamos do primitivo e possamos alcançar a angelitude. É para isso que nós estamos numa doutrina que nos consola, que nos ampara. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que Jesus derrame bênçãos na vida de vocês, que vocês não desistam, que vocês permaneçam, perdure, porque é isso que Jesus conta conosco, essa reforma moral, que é a temática da noite de hoje. Essa reforma moral é uma reforma que, quando a gente fala reforma, eu vou plagiar Haroldo Dutra Dias, quando a gente fala reforma, parece uma coisa demorada. Reforma, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Então, tudo que é reforma é demorado. Então, que tal trocarmos a palavra reforma para
transformação, para modelagem, para moldar. Vamos moldar o nosso caráter, vamos moldar, vamos modelar, não é? A nossa jornada que já esteve no passado, porque quando a gente adentra uma casa espírita, quando a gente coloca o pé, ou a gente assiste uma palestra, seja ela virtual, a gente já não é mais cego. Mas não é o cego da cegueira, é o cego moral, é o cego espiritual. Nós já temos um compromisso de que acreditamos que existe uma vida além dessa. Por isso, a reforma, ela realmente demora. Mas se a gente trouxer o nome de transformação, modelagem, né? Vamos modelar, vamos moldar, como o oleiro que pega o barro e vai fazendo aquelas estátuas, vai modelando, como o pintor, como o escultor que vai esculpindo, pintando uma tela. Assim é a nossa transformação moral. Parece uma coisa pesada, né? Mas não é leve. Pesado somos nós. E estamos aqui reencarnados. Nós somos pesados, muito pesados. Não é, Flávio? E quem está aqui na frente, o peso não é tão leve, né? Então, eu convido a todos vocês um dia estarem aqui na frente para ver como é leve. Não é o jugo leve do Cristo, não. Então, a gente tem que entender que nós, cada um tem a sua roupagem, a sua vestimenta. Precisamos botar uma roupa para vir ao centro. Assim são as nossas máscaras. Alguém já ouviu falar em máscaras? Ah, a máscara de carnaval. Pois é, aquela máscara de carnaval, ela foi retratada, não é? Por conta disso, porque as pessoas, né, há 500 anos antes de Cristo, há 2000 anos antes de Cristo, elas botavam uma máscara para sair na rua. E aí, com a máscara, elas faziam o que queriam. Então, assim somos nós. Não precisamos colocar uma máscara de verdade, uma máscara carnavalesca, né? Porque, inclusive, eu nem gosto daquele negócio que tem lá em Bezerros, aquele do Papangu. Eu não vou mentir, eu não gosto. Mesmo quando eu brincava carnaval, porque aquilo ali me relembra uma vida, talvez uma existência, ou algumas existências que eu precisei usar aquilo para fazer mal a algumas pessoas. Aquilo não me lembra coisa boa, então eu prefiro, aí eu não vou, eu nunca fui, e olha que eu sou pernambucana. Então, quando eu brincava carnaval, eu só brincava com uma coisa, e eu só vim entender isso no espiritismo. Há 20 anos atrás eu brincava todos os carnavais. Vocês imaginam de quê? Hã? De quê? Sim, mas com que adereço eu brincava? Eu brincava sempre, todos os anos eu comprava, era o dinheiro que eu dava bem dado. Um cocá indígena. Vê que coisa incrível. E eu vou parar onde? Na casa de Itagiba. Entende? E aí eu disse, gente, que coisa. Então, mesmo eu no carnaval, eu brincava com um cocá grande, era tão pesado que eu digo, meu Deus, como é que eu aguentava esse negócio? E aí é muito interessante isso, porque talvez esse cocá protegesse justamente essa parte da mediunidade, onde a gente tem a glândula pineal. E só agora eu estou fazendo essa reflexão com vocês. Está vendo que a gente cada vez mais vai se conhecendo um pouquinho? Então, quando nós nos conhecemos, como diz, não é? No oráculo de Delfos, que não foi Sócrates, ele apenas olhou e viu um nome.
E aquele nome, ele disse assim, ué, isso é interessante. Interessante isso. E aí no oráculo de Delfos, ele tem uma palavra, aliás, uma frase que diz: conhece-te a ti mesmo. E ainda essa palavra, só tem essa frase aí, mas ainda a frase ela é maior, só que no oráculo só tem isso, e quando ele adentra e ele vê, ela completa. Conhece-te a ti mesmo, conhecereis os deuses e todo o universo. E onde estão os deuses? Se não dentro de nós. Todos os deuses chamados de daimons, que são aqueles que estão dentro de nós, que são as várias máscaras, os vários arquétipos, como diz a nossa querida Dona Joana e o nosso querido Carl Gustav Jung, um psiquiatra, não é? Que foi um filho querido de Freud. Não é? Porém, Freud, ele estacionou, porque ele tinha traumas por conta de religião. Ele vem de um judaísmo muito arcaico e ele não queria. Simplesmente ele travou. Só que, mesmo ele travando, tinha que aparecer outro. E aí Jung chega e avança. Porque Jung vem numa família de uma mãe médium. E Jung começa a decifrar sobre o inconsciente. E aí é quando Dona Joana nos traz. E aí ele nos traz arquétipos. Não é? Então nós temos vários arquétipos que são simbologia de existências pretéritas. Por isso que o psicólogo, se ele for junguiano, ele tem que, no mínimo, entender de espiritualidade. Se ele não entender, vai ser difícil. Então, muitas das vezes, nós temos dentro de nós as nossas máscaras. Mas quando nós não colocamos para fora, ela se transforma em sombra. E a sombra está dentro de cada um de nós. E eu vim hoje de yin e yang. A luz e a treva. E a sombra. Isso. A luz e a sombra. A luz e a treva. Eu vim de branco e de preto. A representação, e eu nem me liguei nisso, viu? A representação. Está vendo que a gente... a representação dos arquétipos, que é a luz e as trevas, ou a luz e a sombra. Então, quando a yin e yang, que isso já vem do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, porque o yin e o yang é do taoísmo, então é aquele símbolo que temos uma bola, que é o símbolo. Ele é um deitado e o outro em pé, branco e preto. Então, a gente já começa a identificar que dentro de nós existe um ser dual, uma dualidade. Aí, essa dualidade está onde? Está no meu marido, está em Flávio, que me obsidiou hoje. Porque ele me relembrou uma coisa que eu... Oi? Né, Flávio? Então, não está em ninguém, não. Está dentro de mim. Está em mim, está em vocês, está em cada um. Aquilo que eu projeto no outro, a projeção, é daquilo que eu tenho em mim. Então, o que eu projeto em Rodrigo, não é, que está aí, o que eu projeto em Rodrigo é o que é dentro de mim. Então, na hora que eu projetar em Flávio, é o que é dentro de mim. Então, a gente não dá aquilo que não tem. Nós só vamos dar o que temos. Não é verdade? Mas nós queremos transformar os outros, modelar os outros, com o nosso rigor, com o nosso controle.
com o nosso narcisismo. A humanidade toda é narcisista. Toda. Agora, o grau vai de acordo com o que eu tenho no meu DNA. Com quem me criou. E vocês não têm ideia que o narcisista faz, quanto mal ele faz aos seus parentes, familiares, amigos, os amores. Então é por isso que a importância da transformação moral, da reforma moral. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina que vem de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Não. É uma doutrina que vem nos tirar da zona de conforto. Vem nos tirar de onde estamos confortavelmente sentadinhos nos banquinhos que vocês estão. Na cadeirinha. Poderia ter deixado aqui, não era? No tripézinho. Que nada. É melhor na mão. Quando termina a mão está dormente. Não tem nada não. É o processo. Porque nós estamos no processo de evolução. Como é que eu vou evoluir se eu não saio da zona de conforto? É por isso que dizem que quando chegam a certa idade, eu não quero mais nada. É uma pena. Porque numa certa idade é que deveríamos querer tudo. Andar de bicicleta, correr, jogar bola, empinar pipa, com o neto, com o bisneto, mesmo com as dores articulares. Porque as dores nada mais é do que o engessamento da alma. Porque quando você vê um espírito materializado num corpo que tem 90 anos, como o Divaldo, 98, 96, que ele é flexível, mesmo agora, depois da Covid. Ele ficou com sequelas, mas ele vai e volta, todo bonitinho, arrumadinho. Esse mês que passou, eu fui a Salvador, assisti a palestra com ele, eu fiquei assim, ó. Pela primeira vez, eu tirei uma foto que eu nunca tive coragem de me aproximar dele. Porque eu achava que eu estava levando, sabe o quê? Fluidos deletérios. Porque eu não tenho aquele cabedal espiritual. Então, quando a gente começa a identificar, perceber que Jesus quer de nós, que nós percebamos as vibrações energéticas, mas a gente está anos-luz disso, porque a gente está mais querendo perceber a vida do outro, falar sobre o outro ou de mal do outro. A gente nunca fala da gente. Porque a gente, não, que é isso? Ai, falar de mim é tão difícil. Pois é, falsa modéstia. Entende? Por que falar de mim é tão difícil? Porque eu só vejo os outros. Eu não olho para dentro. Eu não me enxergo, eu não me percebo. Eu não sei que a febre que eu tive não foi a comida e nem foi o vírus que o outro me deu. Foi uma raiva que eu tive que eu não botei para fora. E que eu ruminei. E ficou ali. Por isso a importância do conhecer a si mesmo. Então isso é tão importante, gente. Quando eu entrei na doutrina há 23 anos atrás, eu nem sabia o que era isso. E hoje estou eu aqui falando, para vocês verem o que é que os espíritos aprontam. Né? E eu não estou falando para os encarnados não, viu? É para os desencarnados, que é o compromisso ainda é pior. Porque aquele que não gostou do que eu falei, me segue. E diz assim, olha aí, você falou, agora eu vou prestar atenção, se você faz mesmo. Diga aí. É sério o negócio. Além de falar, a gente ainda tem que atestar. E aquela história de dizer, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso, conversa para boi dormir. Balela, isso não existe. Ai, quando eu era pequena, eu acho que uns 3, 4 anos, eu era danada. Então, quando eu via meu pai ou minha mãe fazendo uma coisa e aí eu dizia, mas isso? Não, senhora, você não viu nada. Eu dizia, vi sim. Olha, eu sou a caçula, vi sim. Até hoje eu sou rebelde. Vi, por isso eu sou espírita. Vi sim.
Oxe, está errado isso. Olha, 4 anos, um tico de gente. Aí eu digo, meu Jesus. Hoje eu tenho uma com 15 que ela contesta. E aí eu olho para a cara dela, eu não vou dizer nada, que eu vou dizer o quê? Não é? A gente recebe segundo as nossas obras. Olha o que eu fiz, eu estou ganhando. Não é? Então ela olha para mim e faz, não, eu não acho isso não. Tá certo. E você acha o quê? E aí a gente tem que esperar que a outra pessoa fale. Então, quando a gente começa a identificar isso, a gente começa a conhecer a verdade. Lembra que Jesus nos fala que conhecereis a verdade vos libertará? Isso é chavão de político não, viu gente? Isso aqui é uma passagem do Evangelho. Está em João, capítulo 8, versículo 30 a 30, 40, 42, 43. É grande a passagem. E esse pedacinho é só para a gente relembrar e fixar. Então, quando a gente conhece a verdade, não é a verdade do outro, é a verdade que está dentro de mim, que me liberta. Quando eu entendo que eu estou, eu não gosto de dizer que sou, eu estou nessa existência, orgulhosa, vaidosa, prepotente, arrogante, invejosa, medíocre. Vixe, misericórdia, a palestrante é assim. Ui, e é o quê? É anjo, é? Aí se vocês quisessem ver anjo, vocês fechavam os olhos, se desdobravam em sonho e iam assistir a palestra de anjos. Olhe, palestrante é tudo igual a vocês. Se não for, ainda pior. Então, aí é onde está a diferença. Quando a gente começa a identificar que eu tive inveja de Flávio. Flávio veio homem e eu queria vir homem. Aí eu vi mulher. Aí eu tenho inveja dele. Oi? Começa aí. Quando eu identifico isso, não é verdade, tá? Eu adoro ser mulher. Então, quando eu identifico isso, aquilo que estava escondido na sombra saiu. E o que é que nós vamos fazer? Trabalhar o conflito que Dona Joana nos diz. O conflito existencial. Vamos trabalhar a inveja. Kátia, vamos trabalhar a inveja? Bora. Aí é que são elas. Aí vem uma série de situações para você trabalhar a inveja. Aí vem, por exemplo, a pessoa que é invejosa, ela deseja o cargo do outro, o marido, a esposa do outro, a roupa ou o carro do outro, e assim vai. O que é que acontece? Quando essa pessoa identifica isso, que ela tem isso, ela se liberta. E ela começa a trabalhar isso. Então, começam a se aproximar pessoas que vão deixar ela com inveja, mas ela já sabe e ela começa a fazer o quê? O trabalho. E aí ela diz, meu Deus, isso aconteceu comigo. Um belo momento da minha existência, meus cabelos ficaram em pé. Fiquei morta de vergonha. Eu disse, meu Deus, eu tenho inveja, coisa horrorosa. Eu fiquei horrorizada. Eu passei 3 dias sem sair dentro de casa. Não adiantava de nada. Os espíritos estavam tudo do meu lado. E aí a coisa começou a fluir. E eu comecei... Porque o conflito, ele não vem... Passa 2 dias e 3 e vai embora, não. Ele vem a depender do que eu fizer com ele. E para ele, aí sim. Aí é que vai demorar ou vai, né? Uma existência, ou 2, ou 3, ou 10, ou 15 existências. Porque ninguém consegue retirar um vício numa existência só. Então, se essa existência é a melhor que eu tenho, imagina as outras. E aí a gente começa a identificar. E quando a gente começa a identificar, a gente vai se libertando. A gente vai se libertando das amarras. É como os grilhões.
É como se fossem os elos de correntes que nos prende. E a gente vai se libertando uma a uma, independente do tempo que demore. Porque o que é tempo para um espírito imortal? É isso. Somos espíritos imortais. A única coisa que vai acontecer é que agora vamos deixar essa roupagem, essa vestimenta, volta para o mundo espiritual, volta de novo com outra vestimenta, volta para o mundo espiritual, volta outra. Aí eu me lembrei que as pessoas que não são espíritas dizem, eu nunca vi, por que vocês gostam tanto de voltar para sofrer? O espírito adora sofrer. Eu digo, eu mesmo não, estou fora. Vocês gostam de sofrer? Uma diferença é que nós já despertamos. Ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É isso que Cristo está falando. Porque é despertar a consciência, o que Dona Joana nos traz. O despertar da consciência. O despertar do espírito. É isso que a gente precisa. Compreender-se para amar o próximo. Amar a si mesmo, como se ama o próximo. E que se ama a Deus. E como é que eu vou amar a Deus se eu nem me amo? Se eu faço mal a mim? Se eu sei que estou com colesterol alto, triglicerídeo, açúcar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo. Estou dando exemplo. E aí, eu meto o pé na jaca e faço tudo que eu sei que eu vou voltar para o mundo espiritual o mais rápido que eu puder. E aí eu não vou voltar como uma morte inconsciente. Eu vou voltar como um mero suicida, autocida. Porque eu sei que eu não posso. E por que eu estou fazendo? E aí a gente começa a identificar dentro da gente as mazelas morais. E é quando nós precisamos curar das nossas feridas. E quem disse que reforma íntima, reforma moral, que modelagem, que moldagem, que transformação era indolor? Porque quando Jesus disse, pega a tua cruz e me segue, ele disse, vem pelo caminho de flores, com patins, não. Pega a tua cruz e me segue. O que é a cruz para a gente? É a representação máxima da dor, pelo amor de Deus. Jesus, nunca que ele precisaria daquilo, mas ele precisou nos mostrar. E a gente, há 2000 anos, ainda não entendeu nada. Vê como nós somos seres rebeldes. Entende? Então, aos internautas que estão em casa, venham para o centro espírita, não tenha medo não, porque a Covid, ela existe, vai existir, e vai, e vai se mutando. E daqui a pouco vira de novo uma outra grande virose. Mas que a gente tem que conviver. Então, as pessoas que ainda estão com medo, aí entra o quê? A falta de conhecer a si mesmo. Quando eu tenho medo, culpa, eu não me conheço. E aí, no capítulo, deixa eu dar uma lidazinha aqui, e aí a gente vai começar, né, a entrar aqui, no Livro dos Espíritos, que diz assim, eu vou primeiro para esse, para depois eu ir para o outro, que eu marquei. Ai, meu Deus, espera aí. Eu lembrei de uma coisa. A gente sempre compra livros e compra. Aí eu comprei uns livros e tal. Aí comprei da codificação. Aí é tudo novo. Mas não adianta. Porque aí eu vou comprar novo, porque quando faço o evangelho, abre sempre no mesmo. Aí compro novo, quando abre está no mesmo. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Que espírito teimoso é esse?
Aí meu marido disse assim, mas minha filha já comprou outra, para ver se não é a gente que está viciando. Não é não, gente. É não. É não, que ela aprendeu ainda a lição. E ela vai ter que repetir. E não é assim o espírito, quando ele vem, é várias existências, é repetição, como sala de aula. E aí, no capítulo da perfeição moral, na parte 3ª do capítulo 12, existe uma questão 919, todo mundo conhece, mas não vale relembrar, né? Não custa relembrar. O conhecimento de si mesmo. E diz assim, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meu prático? Vocês podem falar. Pode falar. Qual é o meu prático? Os universitários estão tudo calados. O que eu falei, um sábio da antiguidade vou-lo disse, que é conhecer-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas tem gente que lê isso aqui há 50 anos e ainda não entendeu. É espírita de raiz e ainda não entendeu. E aí? O que é que Cristo faz com a criatura dessa? Eu vou dizer ainda lá na frente, ele vai dizer a paciência, né? E aí existe um recadinho que o nosso querido irmão, não é, nos trouxe, que é o Santo Agostinho, que é Agostinho, aquele santo da Igreja Católica. E aí ele diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Diríeis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Aí ele traz uma receita. Não está aí a ilusão, não é? A ilusão do amor próprio, porque aí, como é que eu vou me julgar se eu não me conheço? Eu vou achar que eu sou santa. Mas ele diz que não é esse tipo de julgamento, não é esse tipo de conhecimento. E aí ele fala aqui, o amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. Como é que eu vou me julgar se eu só tenho olhos severos para os outros e indulgente para comigo? Eu sou boazinha, pratico a caridade, ajudo no abrigo, lavo, passo, engomo, né? E aí? Então, desse jeito não interessa. Temos que ser o que ele diz. O avarento se considera apenas econômico e previdente. Ele não se acha avarento. Ele acha que está economizando grana para comprar uma casa nova, um carro novo. E aí ele come comidas que não o alimenta decentemente, adoece. Entende? Porque a maioria dos avarentos são assim. Não se veste bem, não é comprar nada caro. Não usa uma lavanda, não toma um banho com um sabonete que custe um pouco mais. Eu quero amontoar bens. Entende? Mas ele não se vê assim. Vai adiantar a reforma moral para essa pessoa? Ele não se vê. Aí, continuando, o orgulhoso julga que em si só há dignidade. Ele é orgulhoso e ele se vê digno. Isto é muito real, não é? Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquire como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Então, faz um espelhamento
vai ao espelho e se olha sem máscara, se desnuda, olha-se. É assim. É simples, né? É não. Então, se ascensurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, o que ele está dizendo aqui, e aí vocês podem procurar em casa, é a questão 919, do livro dos Espíritos, é esse aqui, tá? Vocês podem, tem várias traduções, várias capas, mas o conteúdo é o mesmo. Muda só a linguagem e o conteúdo é o mesmo. Esse aqui, então o que acontece? Quando nós compreendemos isso, nos ajuda bastante. Ajuda o quê? E aí eu vou trazer aqui uma filinha. Ajuda isso aqui que eu vou trazer agora. Então, ajuda que Jesus nos traz as boas novas. E aí, neste momento grave em que nós estamos, ele diz o seguinte: a boa nova de Jesus, neste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas, do instante que se vive. Então, se ele é a solução dos problemas, aí continuando diz assim: o homem sem Deus, que penetra na fissão nuclear, faz-se Deus do horror e ameaça a vida numa antivisão, tá? Apocalíptica, de destruição sem par. Ele não está falando da apocalipse que gerou aí no carnaval, não. A apocalíptica, que é uma visão que devemos ter de nós. Não é verdade? Então, não obstante as aflições, apreensões existentes na consciência humana quase generalizada, vem a mensagem do Cristo, que permanece viva, e obreiros do seu evangelho que levantam-se para proclamar a hora chegada, o amanhã melhor, não é? Nem todos enxergam a beleza que já reponta na terra sofrida. Então, nem todos enxergam a beleza que já reponta a terra sofrida. Então, a gente não consegue enxergar uma beleza dentro da gente, a gente vai enxergar lá fora. A gente consegue enxergar Jesus como o mestre, o nosso curador. Porque se a gente enxergasse, a gente não precisava mais de medicamentos. Entendeu? E aí, continuando, diz assim: há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais, que os separam a conquistar os espaços morais. Esses espaços estão fora ou dentro? Se nós somos vários arquétipos, os espaços estão fora ou dentro? O convite é o mesmo que ontem ele nos fez. E agora nos chega sob a ótica nova, profunda, compatível com a época em que nos encontramos. E aí? Conseguimos entender? A palavra de Jesus é sempre atual, com o mesmo tom de libertação, sem margem de interpretação dúbia. É isso que precisamos entender, não é? E aí Jesus, peregrinando
pelas terras verdes da Galileia, seu verbo iluminado conta lá no Sermão da Montanha. Lá que ele estava. Façamos de conta que estamos lá. E ele estará a nos falar sempre, não é? Então, a lei levantara moribundos e mantivera viva a chama do amor no país dos sentimentos humildes, favorecendo-os com o atento em torno de um dia do amanhã mais ditoso. Continuando, Jesus nos pede que tenhamos a misericórdia para conosco, mas também para com o outro, não é? E aí, Dona Joana nos traz, no livro Triunfo Pessoal, esse é da série psicológica, é o volume 12, são 16. E aí ela nos traz aqui o seguinte: a maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Quem é que quer aqui fazer força, não é? Para atingir essa maturidade psicológica? Eu acho que todo mundo já entrou na casa espírita porque já quer uma melhora. Mas a melhora não é apenas a água fluidificada, o passe, a vibração, a reunião pública, que é extremamente importante. Não é só isso. É principalmente olhar para dentro. Meu Deus, como é difícil. Como é que eu vou olhar para dentro? Ainda me perguntaram isso. Como é que eu vou olhar para dentro? Pois é. Não é? É isso. Então, continuando, Dona Joana nos traz aqui mais um trechinho que ela fala: Jesus, em desafiadora psicoterapia superior, propôs o quê? Que nós buscássemos a verdade e a verdade nos libertaria. Não sou eu que estou dizendo não, está aqui. Certo? E está lá em João, capítulo 8. Leiam todo, vale a pena. A verdade, porém, que é uma saudável proposta com mecanismo adequado para proporcionar a liberdade, começa no autoconhecimento. Olha só, tudo vai se encaixando, né? Jesus pede para que a gente entre no quarto íntimo e ore em secreto. Ao entrar, feche a porta. Que quarto íntimo é esse? É o quarto que a gente dorme, é? Que ele pede para a gente entrar e fechar a porta. Mas os vários seguidores de Jesus interpretam isso. Entrar dentro do meu quarto e fechar a porta. E me ajoelhar e clamar e orar. É assim que os vários religiosos interpretam. Porém, o que é que eles falam? Quando eu oro em secreto, eu posso orar aqui. Eu poderia orar no barulho da época carnavalesca, me sentar ali, entrar, trabalhar a minha psique para entrar ali e entrar numa oração. É para isso que Jesus sobe ao monte. E ele vai ao monte para quê? Ele não precisava ir para monte nenhum. Mas não é um monte bem alto de 10, 20, 30 mil quilômetros de altura. Não. É aquelas montanhazinhas que tinha nas cercâneas que ele subia e orava ao Pai.
Porque em secreto é dentro do nosso coração, é no nosso íntimo. Por isso que a prece, ela tem que ser de coração, sentida. Pai nosso que estás no céu, santificado. Vai adiantar de nada. É melhor todo mundo cantar. Porque a música louvada, cantada, ela atinge o máximo, entende? Do que eu ficar, Pai nosso que estás... Então eu tenho que entrar no meu quarto íntimo, que é o que ele diz. Entrai no quarto íntimo e orar. Entrai no teu quarto e orar em secreto. Se eu entro no meu quarto e oro em secreto, é meu quarto íntimo. É eu estar aqui em comunhão com ele. Ninguém precisa ouvir blá, 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 blá. Não. Chega uma hora que a gente precisa fazer a prece alta, na tribuna, não é? Nos estudos. Porque a gente atinge não só os encarnados, como os desencarnados, que ainda não entenderam que eles não precisam ouvir a voz. Que através do pensamento, eles podem sintonizar. Então, Dona Joana nos traz que a verdade, porém, que é uma saudável proposta para mecanismos adequados para proporcionar a liberdade, começa no autoconhecimento e prossegue na identificação dos valores adormecidos, as virtudes. Meu Deus, o relógio já está ali. As virtudes, né? Que a gente nunca enaltece as nossas virtudes. Para a gente, não precisa dizer aos outros, olha, eu sou o máximo. Faça, deixe o exemplo. Não precisa dizer, não é? Então, e das aspirações existentes, a fim de os enriquecer com possibilidades luminosas. Vê coisa linda, luminosas. Vê, só Dona Joana mesmo, né? Que é do verbo luminar. Iluminar de dentro para fora. Uma psicoterapia, aí vamos lá. Como é que a gente faz, Kátia, essa luta contra essas paixões primitivas? Aí ela traz aqui um trechinho. Uma psicoterapia eficiente libera o paciente não só dos conflitos, mas também das paixões primitivas que passam a ser direcionadas com equilíbrio, transformando os impulsos inferiores em emoções de harmonia. Então eu pego a raiva que eu estou, muita raiva, e transformo ela em quê? Na ação de me modificar. Eu não quero mais ficar assim. Eu não vou mais ficar desse jeito. Então eu vou me melhorar. Eu vou me modificar. Então ela faz esse movimento. A raiva, ela traz a ação. Não é de matar o outro. É de transformar o que é obscuro em claridade. É trazer de dentro para fora. Da sombra para a luz. Entende? Então, continuando, ela diz que passam a ser direcionadas com equilíbrio, transformando os impulsos inferiores em emoções de harmonia. As imagens arquetípicas, o que são arquétipos? Nada mais do que existências pretéritas que estão aonde? Plasmada no perispírito. No perispírito está plasmada todas as impressões das existências, dos arquétipos, as heranças arquetípicas que emergem do inconsciente pessoal. Heranças algumas dos instintos agressivos que predominam em a natureza humana.
resultantes do processo antropossócio-psicológico. Alguém sabe o que é isso? Antropossócio-psicológico. Desde as cavernas. Antro, primitivo. Sócio, sociedade. Eu estou agora como primitiva numa sociedade que eu tenho que me moldar. Psicológico. Psique. Né? E aí, diz o seguinte: tornam-se diluídas pela razão em um trabalho de conscientização das suas inclinações más e imediata superação, conforme acentua o senhor Allan Kardec. O ínclito codificador do Espiritismo. Eu acho que já está bem na hora, né? Ah, tá. Oh, que maravilha. Então, veja, como Dona Joana nos traz essa passagem, poderíamos nós agora identificar dentro de cada um, a sombra de cada um. Pelo amor de Deus, não precisa dizer ao vizinho, não. Eu já disse as minhas. Vocês não precisam dizer. Identificaram pelo menos uma sombra dentro de vocês? Pelo menos uma. Alguém identificou? Pelo menos uma sombra? Eu acho que só sou eu, né? Que sou aqui a sombra. Ai, Deus, é muito complexo, mas é real. Isso é ser espírito imortal. Obrigada, querido. Isso é ser espírito imortal. É trazer uma bagagem. E ainda tem gente que diz assim: ah, eu não quero fazer essa existência. Já deu o que tinha de dar. Eu vou deixar para a próxima. Meu Deus, com uma certeza, Flávio, que vem na próxima. E essa certeza que eu não tenho? Tá doido? Eu vou fazer agora. E olhe, com dor, sem dor, né? A gente tem que avançar. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vós também pode vencer. Então, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Mas o mundo que Jesus fala não é o mundo lá fora, é o mundo cá dentro. Jesus, olha, gente, se a gente for ler o Evangelho do Cristo, olhando para fora, a gente vai entender nada. Por isso que a Bíblia é difícil, viu, Flávio? Eu não entendo nada. Eu nem entendo a Bíblia porque é muito complexa. É não. Olha ela, lê como um livro de autoconhecimento. Olha ela e lê para você. Não evangelizar os outros, mas você. Olha para dentro. E aí me fez lembrar Marlon Requendal. Bem redundante. Entra para dentro? Né? Entra para dentro. Vai para dentro. Vem para dentro. Dentro. É dentro. Tudo é dentro. Não é nada fora. Tudo está dentro de nós. A cura também. Porque se Jesus disse que ele podia curar, e nós também, porque nós não entendemos isso. E o que é que dói? E aí esses dias eu me peguei doendo minha mão. E eu disse, meu Deus, está doendo, vou ter que ir num reumatologista com 52 anos, pelo amor de Deus. Aí eu, rapaz. E aí eu me sentei na minha cadeirinha de pensar. Respirei fundo, trabalhei a respiração. E fui entrando em mim. E fui entrando. E fui vendo que a dorzinha da mãozinha fui eu. Que estava estressada em casa, dizendo, só quem tem mão agora para lavar os pratos sou eu, é? Tem 3 pessoas, só eu que lavo os pratos? Só sou eu que limpo? Quer dizer, eu vou na pia 10.000 vezes, tem 10.000 vezes prato sujo? O que foi que eu mandei para a minha mente? Um comando. E a mãozinha doendo por quê?
Ela é obediente. As pernas levam e a mente comanda. A mente comanda todo o corpo. E eu atraí quem para junto de mim? Alguém com muita dor. E não só doía mais as mãos, e doía também o quê? O corpo inteiro. E eu disse, misericórdia, parece que eu estou com 100 anos. E por um dia eu esqueci que eu era espírita e que eu, com a minha antena parabólica, captei. Porque eu esqueci de algo primordial e fundamental. A prece. Porque eu entrei na faixa da raiva. Está vendo que eu não sou perfeita como vocês aí são todos, eu não. Entende? Quer ver ter raiva? É a galera que está no trânsito. Oh, Jesus. Né? E agora, minha gente, é moto, bicicleta e você... Meu Jesus. Respira fundo. Ai, queria me teletransportar pela mente. É por isso que tem palestrante que não quer mais sair de casa, só fazer palestra online. Deus é mais. Online também é chato. Cansa. Tem que ser presencial. Ver gente. Abraçar, pegar na mão. Sabe? Então, chega uma hora, vocês internautas que estão aí, tudo bem, eu entendo. Mas é bom essa coisa do abraço. Mesmo nesse calorzinho que está fazendo o Brasil. Não é? Então, a gente precisa compreender isso. É tudo dentro, não tem nada fora, não. E eu identifiquei. E o que foi que, Kátia, tu fizesse, pelo amor de Deus? A pomada do vovô Pedro. Filha, dá uma massagem na minha mão que está doendo. Aí ela foi, deu massagem. Aí passou 24 horas, eu me sentei, aí asserenei a mente. Oh, meu Deus, como você é teimoso. Vê, a gente escuta a mente conversando com a gente, né? É nada, é o nosso amigo espiritual. Como você é teimosa. Meu Deus, você trabalha com isso, você divulga isso e você esqueceu que você é um ser que também pode atrair. Trabalha a respiração, vai diluindo essas dores e vai trazendo a espiritualidade amiga para perto. E é isso que eu fui fazendo. Já faz 3 dias que eu estou fazendo isso e ainda sinto dor. Minha gente... É fácil a gente entrar, não é? Mas sair como é mesmo, difícil, mas não é impossível. É isso que a gente precisa entender. A sintonia que a gente entra, porque a atmosfera que nós estamos, calor, difusa, pensamentos distoantes, muitas pessoas ainda em delírios, esquizofrenando, entrando em depressão, bipolaridade. Minha gente, está uma coisa incrível, sabe? E você, nessa sintonia, nessa atmosfera, e aí você respira e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero que tu sintonize. É engraçado, mas é sério. Eu quero que tu sintonize, pelo menos, na faixa menos baixa, criatura. Aí veja, aí você... Aí sai de casa. Já na garagem o porteiro demora 5 minutos para abrir o portão. É para rir, gente, senão a gente chora. E você já está atrasado. Aí respira fundo. Não, mas eu vou dentro do carro. Aí quando bota uma rádio, aí entra só reportagem. Matou, morreu, não sei o que, trânsito, engarrafamento. Misericórdia, desliga. Aí abriu o portão, aí você sai. Aí quando você sai, aí tem uma fila indiana de carro, e você olha assim e faz, Jesus, eu chego lá. Isso eu estou dizendo, porque para chegar aqui hoje, foi mais ou menos assim. Não foi desse nível, nesse naipe, mas foi mais ou menos assim. A minha filha chega da escola às 5 da tarde, mas hoje ela resolveu chegar às 7. Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Como é que eu vou? Aí respirei fundo.
Eu disse, olha, só tem 2, Flávio já se preparou. Ele já me alertou hoje. Então, vamos lá. Com 1 minuto, meu marido já estava na garagem. Já estou aqui, eu desci. Aí ela olhou para mim e disse, filha, aproveita, tira um negócio aqui que tá. Ela tirou, agora vá. Aí, cheguei aqui, sabe quanto tempo? 15 minutos antes de começar. Então, eu não me desesperei. Então, é isso que a gente precisa entender. E quando o Flávio me relembrou, eu disse, Senhor, me ajuda. Aí Jesus disse, ajudo. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Vocês lembram disso? É isso, gente. Quando a gente começa a identificar que tudo é dentro, que não é nada fora, aí vem essa partezinha para finalizar, que Jesus diz, meu Deus, eu acho que eu perdi não, está aqui. Que é no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E diz o seguinte, o item 4, amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Por quê? Resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, se resume para com o próximo, se eu vou amar o próximo e amar a Deus, é porque eu me amo. É simples assim. Que Jesus possa nos dar mais ainda paciência. Que sejamos pacientes para conosco. Porque nós é que somos as próprias pedras de tropeço de nós mesmos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar na noite de hoje. Que façamos o olhar para dentro. No YouTube está assim de palestras. Pesquisem, estudem, leiam, pegue os livros, se debruce no livro dos Espíritos, no livro dos Médios. No livro dos Médios, na questão 450 adiante, das obsessões. Só nos obsidiam porque nós abrimos a vibraçãozinha, sabe? Não precisa a gente abrir uma janela dessa, não. Basta só uma frechazinha assim, já entrou. E entra como se fosse um bloco de carnaval, uma tuia e 1 tonelada. Não é só um, não. Aí, quando eles começam, e aí a gente vai entendendo, identificando, a gente vai eliminando de um por um. Eles vão ficando na casa espírita. Eles vão... Ai, vou ficar mais com aquela mulher chata. Ixi, só fala de Jesus, só faz do Evangelho, faz fazer palestra, não sei o quê, não sei o quê. Ela está ficando boazinha, não quero mais não. Oxe, ótimo. E aí eles vão procurando a turma deles. E nós vamos nos auxiliando e auxiliando o próximo que Jesus fala. E amar a Deus sobre todas as coisas. Como ao próximo a si mesmo. Muita paz. Que Deus nos abençoe.